Opa, salve gente, como é que vocês estão? Vambora com o podcast de hoje. Mais uma noite excelente para os brasileiros. Destaque aí para alguns resultados, esse do Flamengo vencendo o Alcas por 4-0 e que atuação do Bruno Henrique, né? Que grande atuação. Olha, eu pessoalmente, quando a gente vê o Bruno Henrique jogando dessa forma, para mim, pelo menos pessoalmente, volto a repetir, é uma coisa é mágico, cara. É mágico, assim, porque um cara que passou por tantas complicações, problemas de lesão na carreira, ele teve aquele problema no olho, problema no olho, quando ele jogava ainda pelo Santos, e agora recentemente essa lesão multiligamentar, né, que ele teve, levou muito tempo para se recuperar no Flamengo, ver ele atuando dessa forma, como ele jogou contra o Alcas, para mim é algo, assim, é a essência do esporte. A gente falou algumas vezes aqui que eu falei, pô, a festa do torcedor é algo que, isso é algo que transcende o futebol. E essas reviravoltas do esporte, isso é algo que transcende o futebol. Não é um personagem, não é um ser humano. É isso de você se machucar e de você voltar e voltar a atuar em grande estilo. Isso é uma coisa que transcende o futebol, cara. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o Flamengo, sobre essa atuação do Bruno Henrique, para mim, uma noite de gala até, em virtude dele ter voltado recentemente de lesão, para mim já foi uma noite de gala. Destaque também para o resultado. Vamos para o placar. Então aqui deixar o convite aberto para você, torcedor rubro-negro. A gente vai ouvir a coletiva do Sampaoli, ouvir um pouco do Bruno Henrique também. Vamos para a agenda do dia, né? Os jogos do dia, os jogos e as notícias do site do GE. Então, deixando os créditos aqui de antemão. E como eu antecipei, a noite foi sensacional para os brasileiros. A gente teve aqui o Internacional vencendo o Independente Medellín 3-1. Jogo no Beira-Rio, uma bela vitória, tá? Uma bela atuação do Internacional. Alguns torcedores, segundo tempo, ficaram até um pouco tensos após o gol do Medellín. Mas assim, mesmo após o gol, o Inter continuou buscando o gol. Foi um Inter muito diferente, assim, uma pegada muito diferente, muito promissor. Muito promissor essa equipe do Internacional, que até antes da pausa da data FIFA estava em franca evolução, mas ainda tinha aquela coisa de um Inter num primeiro tempo que era muito intenso e muito eficaz, e um segundo tempo muito ruim. Então o Inter vivia esses contrastes. Nessa partida já foi diferente. O gol do Medellín foi num erro bizarro, né? Num erro bizarro defensivo do Inter. Não tem como eu poupar, né? Não tem como eu poupar. O erro foi bizarro. Mas assim, começa com o gol do Maurício, que é assim, o gol, pô, é brincadeira, velho. O que o Maurício faz no primeiro gol do Internacional é um escândalo. É um escândalo. Assim, é obsceno. Chega. É sem brincadeira. Se você não viu, procure, porque pô, você imagina, é um jogo de Libertadores. Você precisa vencer para não ficar. Ah, eu vou me classificar ou não. Você precisa vencer. Né? Vencer. Único brasileiro invicto na Libertadores. Então você precisa vencer. O cara vai lá e faz o que ele fez. Pô, é uma loucura. Esse gol é um escândalo. Depois o Luiz Adriano faz o segundo gol do Internacional. Aí, para dar tranquilidade mesmo, cruzamento do Maurício, ele meio que faz um gol de peito, né? Antecipação do jogador. Que o goleiro do Medellín estava na jogada. Você vê o lance, ele já tá fechando assim para defender, mas o Luiz Adriano antecipa o goleiro, faz um gol de peito. O terceiro gol é gol de centroavante que sabe o que tá fazendo. Ele recebe a bola, dá uma arrancada, ele dá uma paradinha. Os dois zagueiros fecham a linha de chute dele, mas ele encontra um cantinho de muito longe. Ele faz o gol, belo gol, aliás. E o Medellín faz o seu gol. E alguns torcedores, eu até acompanhava as transmissões, assim, eu normalmente costumo acompanhar mais de uma transmissão, né? E você começa a ver que eles vão ficando tensos. E eu falei, cara, não tô vendo o mesmo jogo. É que pro torcedor é complicado, né? Eu entendo a paixão do torcedor, mas se o Inter é amplamente dominante na partida, na minha opinião, e venceu assim, é uma atuação que, olha, realmente eu acho cedo ainda de cravar o Inter favorito, mas o Inter começa a entrar assim no hall dos, até pela tradição que tem na competição, o Inter começa a entrar assim no hall das equipes que tem um certo grau de favoritismo, viu? O Internacional de Porto Alegre começa a entrar nesse rol.
E eu digo mais, eu acho que o Inter tem uma possibilidade de eventualmente brigar pelo Campeonato Brasileiro, dependendo do que o Mano conseguir fazer, gerenciar esse elenco. O Inter foi avassalador nesse jogo, na minha opinião, e o Ener Valencia nem estreou ainda, hein? Nem estreou ainda. Ele chegou para ser o desafogo, o centroavante, goleador e o Internacional. Pô, você vê os 3 gols que aconteceram nessa partida, você precisa mesmo do Ener Valencia? Acho que precisa, por conta de 2 competições muito importantes que o Inter disputa, mas você vê assim, a fera, o craque nem estreou e ele já vai chegar num ambiente gostosinho para estrear, né? Então, parabéns ao Internacional, ao Mano Menezes. Aí a gente tem que tirar o chapéu para a gestão do Barcelos, porque o Mano balançou no cargo, de fato, e se manter, o Barcelos bancou demitiu o dirigente, bancou a permanência no Mano, e antes dessa decisão, quando eu falo, eu falo. Eu também vou, né? Eu tenho que exaltar a minha fala aqui, né? A minha tese. Eu falei, cara, se o Barcelos ele demitiu o Mano Menezes, vai ser uma das piores gafes da sua gestão. Ele já cometeu várias. Demitir o Mano Menezes seria uma das maiores, se não a maior gafe da gestão Barcelos. Ele bancou e o resultado tá aí. O torcedor fica maluco e o torcedor, mesmo hoje, ainda fica nessa com o Mano Menezes. Mas, cara, assim, volto a repetir, o trabalho que foi feito no ano passado é a mesma linha de argumentação que eu usei para o Luiz Castro. O trabalho que foi feito no ano passado não é lixo, porque às vezes o torcedor trata aquilo como lixo. E a gestão profissional, e imagino que isso tenha acontecido na gestão Barcelos, o que tinha lá que deixou de acontecer para o Internacional estar nessa draga. Aí eles fizeram a avaliação, a mesma coisa do Botafogo no início dessa temporada. O que tinha no ano passado de bom que chegou no início desse ano no Campeonato Carioca e não tá dando certo? Os caras fizeram a análise deles e deu tudo. E agora aí você vê o resultado. Quando você entende o problema e age em cima do problema e mantém o trabalho que é bem executado, a coisa tende a evoluir. A ideia, assim, o caminho natural é a evolução. Então a gente vê um Internacional em franca evolução e olha, é que mata-mata é outra história, mas já começa a entrar a pintar ali no hall dos favoritos do Internacional. Dos favoritos, não é só um, não é só dois, não é só três, é no hall dos favoritos. São vários, né? Porque são várias camisas com tradição que estão seguindo aí para o mata-mata da Libertadores. Flamengo 4, Alca 0, apenas uma massagem. Foi 4 gols, fora os ameaços. E, como eu antecipei, uma noite absolutamente fantástica do Bruno Henrique. Eu só acho assim, cara, assim, a primeira grande chance do jogo foi um toque de bola maravilhoso da equipe do Flamengo. Foi tocando bola, a bola chegou no Bruno Henrique, ele chegou cara a cara com o goleiro, ele tira o goleiro e chuta, ele não faz o gol. Mas quando ele busca essa aceleração e ele vai de encontro com o goleiro, cara, assim, eu fiquei muito tenso, cara. E ele fez isso mais de uma vez no jogo, né? Ele arranca, vem alguém. Como é que é o nome? Isso é uma tradição do Bruno Henrique, né? Ele tem essa arrancada, então ele vai. E ele tem a arrancada e o drible. Então ele vai em direção ao defensor e ele tira no final, porque ele tem muita habilidade e muita velocidade. Mas, cara, assim, até lembrando da lesão dele, cada vez que ele fazia isso eu ficava tenso. Esse primeiro lance já foi, puta, se acertar, não. Cara, e ele fez isso mais de uma vez no jogo. E eu ficava, cara, toda vez que ele fazia me dava um desespero, mano. Dá um desespero, porque, assim, a gente tá vendo ele correndo e ele tá soltinho no pagode, né? Ele tá soltinho, o Bruno Henrique parece que tá, de fato, 100% recuperado. Mas até pelo histórico de lesão, eu fico tenso, cara. Eu fico tenso porque, assim, é um cara... Pô, ele é muito diferente, cara. Ele é muito diferente. Assim, o que ele agrega... Um time não muda. Um jogo não um time não muda por causa de um jogador. Mas, assim... O que ele traz em termos de pegada, sabe? Dos outros jogadores verem o que ele tá fazendo e isso puxar os outros para cima, cara, isso é nítido. Isso é nítido. O Bruno Henrique, quando ele começa a dar as arrancadas, cara, ele mostra aquela vontade, ele vai puxando os outros para cima. Então ele puxa o Arrascaeta, que todos os outros também tem essa condição de puxar os outros para cima, mas
eles estavam num mau momento, assim, tava todo mundo meio numa tiriça. E o Bruno Henrique, ele puxa essa galera pra cima de uma forma, cara, assim, ele traz uma aura pra esse time diferente. Então, por isso que assim, pô, eu entendo que assim, é o jeito dele jogar. Você vê que as arrancadas dele já não tem a mesma velocidade, né? Os jogadores do Alcas, quando ele arrancava, sempre conseguiam cercar ou ultrapassar o Bruno Henrique. Ele já não tem a mesma velocidade, mas como ele é muito alto, ele tem muita presença, ele ainda tem essa qualidade, né? E ele tem o drible também. Ele é um cara muito difícil de ser marcado. Então, eu acho que se ele jogar dessa forma, ele tem tudo para fazer uma grande temporada. Eu só me preocupo com esses contatos, com essa tiradinha no final que ele dá, porque, cara, ele já tem um histórico de lesão. Então eu fico nessa de, poxa, será que não vale ele rever a forma dele jogar a forma dele jogar em algumas jogadas apenas? Não, isso é figurinha carimbada dele. E é isso que muda isso é que muda o jogo, por exemplo. Esse estilo de jogo dele foi isso que foi incendiando o jogo. Ele toda hora dando um salseiro para cima da defesa do que não é uma grande equipe, mas assim, até por ter perdido o jogo lá, sabe? Você viu o Maracanã tendo que vencer para buscar a liderança do grupo. O Racing também meteu 4 no Nublense, mas até então o Flamengo jogava pela, assim, pô, se o Racing fizer cagada, nós estamos aí, né? E foi para vencer bem, para conseguir os 3 pontos, mas eu me preocupo assim, a gestão do campeonato, né? Do Bruno Henrique, do Bruno Henrique, porque a qualidade, o talento dos jogadores, isso a gente não discute, mas assim, o que um jogador ele acrescenta ao jogo, e não no aspecto tático, mas no aspecto, cara, assim, anímico, né? No aspecto psicológico, mental, o quanto que ele puxa esses outros jogadores para cima. Cara, é impressionante. É um cara muito diferente, muito feliz pelo gol dele. E o Flamengo executou um jogo como há muito tempo a gente vem esperando. Claro que o adversário não é padrão, mas não é parâmetro, mas isso é o primeiro passo, né? Isso é o primeiro passo. O Flamengo tá numa dessas, né? De joga bem um jogo, depois já não joga tão bem. A gente tem que observar a sequência, tem que dar tempo ao tempo, mas isso já é um começo. Isso mostra que o Bruno Henrique ele é um pivôzão, assim, pivôzão se não do bom futebol, de pelo menos mentalmente mexer com o aspecto anímico desse elenco. Então, eu volto a fazer um apelo, né? Eu sei que é o estilo de jogo dele e eu sei que ele tá super bem, né? Cara, tá soltinho, né? Impressionante o Bruno Henrique correndo, parecendo um garotão, mas eu me preocupo com esse, sabe, esse último contato que ele vai na direção do defensor e tira no final. Pô, cara, ele fez isso umas 3 vezes, me deu um desespero do caramba, velho. Sem brincadeira, me deu um desespero do caramba. Então, eu acho que, pô, usar esse tipo de jogada nos momentos certos. Eu sei que isso, quando ele vai fazendo isso ao longo do jogo, isso vai incendiando os colegas, vai intimidando o adversário e incendeia o torcedor também. Vai me preocupa, né? Me preocupa dele tomar um choque mais forte ou pegar um cara maldoso mesmo. Um cara que vai para acertar. Vai ficar fazendo essa gracinha, então eu vou para acertar. E aí me preocupa, porque a maioria dos jogadores, imagino eu, vai jogar com lealdade. Mas a Libertadores a gente sabe, vai ter gente que vai entrar na maldade, velho. Quem achar que não é ingênuo. Vai ter cara que vai ir na maldade. Ele vai pra cima do cara uma vez, vai pra cima do cara a segunda vez. Imagina, tá tomando de 4-0, tá no mata-mata. O cara vai apelar, velho. O cara vai apelar. Então, assim, por isso que eu falo, do próprio Bruno Henrique, do próprio Sampaoli também, de olhar e falar, cara, alguns jogos vão ter que tomar um certo cuidado, com alguns jogadores tomar certo cuidado, porque essa é uma característica que marcou a carreira do Bruno Henrique e marcou nesse jogo também, e ele mostra que ele tem condição de jogar desse jeito, mas, cara, eu não tô brincando, cada vez que ele fazia isso, eu ficava muito tenso, velho, muito tenso. Espero que ele esteja, assim, fisicamente o Hulk, né? O Hulk, e que ele possa jogar dessa forma e sofrer faltas e seguir atuando em alto nível e contribuindo com o Flamengo, né? Faltas perigosas, penalidades, que isso é passível de acontecer até pela forma como ele joga.
e que ele não se machuque. A minha torcida, obviamente, é essa, mas é sempre uma preocupação para mim, né? Para mim, e eu acho que cabe ao próprio atleta e o Sampaoli também entender partida a partida o que dá para ser feito, porque ele mostra que fisicamente ele está em condições. E eu tinha essa preocupação, ele volta, ele vai ter a mesma explosão, ele não tem a mesma explosão. Isso para mim ficou evidente. Os jogadores do Alca, na corrida, eles conseguiam chegar no Bruno Henrique. Se fosse o Bruno Henrique antes da lesão, os caras não iam chegar nem a pau, velho. Não ia chegar nem a pau, mas ele tem muita velocidade. Ele ainda tem muita explosão. E ele consegue fazer isso repetidas vezes, né? Ele tá um pouco mais lento, mas ele, por ele ser muito alto, tem um porte físico até. Ele não é magrão, né? Ele não é fortão que nem o Hulk, mas ele tem um porte físico que não é de um cara franzino, né? Então é muito jogo de corpo, muita presença e os adversários não conseguem, cara, marcar o cara, né? Então, assim, grande atuação do Flamengo. Alguns, os antes vão dizer, pô, mas também o Alcas, né? Ah, mas, gente, sim, tem que vencer todo mundo. Tem essa. Jogos como esse contra o Alcas, é partida que você tem que golear mesmo, é partida que você tem que testar jogadores como o Bruno Henrique e mostra que pode ser um cara fundamental na temporada. Devagar. Ainda eu acho que tem que ir passo a passo, mas ele já mostra pro Sampaoli que, olha, esse é um cara que pode ser tipo aquele o Coringa, sabe? Que você tem no seu baralho o Coringa, é o Bruno Henrique. Pô, a partida tá uma tiriça, os jogadores estão meio sonolentos, tá com o Bruno Henrique no jogo. O cara vai fazer um salseiro, né? Você vê que ele tá com muita vontade, ele tá com muita pegada para jogar, tá? O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai 3-0, bela vitória, um Corinthians que, na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo, ele queria perder esse jogo, tá? Ele queria perder. Óbvio que assim, ninguém vai admitir, ah, quero perder, mas ele poupou os principais jogadores, colocou um monte de garotos e o Liverpool fez de tudo para perder. Um time ruim, né? Time ruim, eu não sei como o Independente Del Valle perdeu para esse time. Um time ruim, não tô dizendo que por isso o Corinthians é ruim, mas cara, time ruim mesmo. E o Corinthians, até pela eliminação, jogou soltinho, né? A equipe do Corinthians foi tranquilinha, foi jogando solto, os gols foram acontecendo. O Liverpool teve até uma penalidade a seu favor, perdeu. E, olha, o Corinthians mostra que se jogar sem pressão, e essa garotada da base também, muito bem, assim, muito descontraído, os caras dentro de campo, muito confortáveis, né? Não sei se de fato é o fator de já estar eliminado e de talvez o Luxemburgo falar, ó, se for eliminado, esquenta não, o torcedor vai chiar, mas pra gente é até melhor. Às vezes o Luxemburgo na pré-eleição, ele possa até ter falado isso. Falou, ó, vai lá, gente, se diverte mesmo. E ele falou isso na coletiva, né? Vai lá e se diverte. E eu acho que os caras foram assim mesmo. Pô, se a gente perder, o torcedor vai chiar, vai pegar no pé, vai vaiar, vai cobrar geral, mas é pra gente, dentro do nosso planejamento, e deve estar até fechado com a diretoria do clube, ser eliminado não seria um problema. Não seria porque o Corinthians tem que focar no Campeonato Brasileiro. Então acho que a mensagem que o Luxemburgo passa com este jogo é que a Sul-Americana será usada como uma competição experimental. O Luxemburgo vai colocar jogadores da base e vai deixar esses caras muito confortáveis para jogar. Porque capacidade, talento, jogadores mostram que tem. Agora, jogar com equipes profissionais, mesmo que ruins, como o Liverpool do Uruguai, aí é outra pegada, os caras já mostram uma certa personalidade, só que tem que ter liberdade, tem que ter, não pode ter pressão para jogar. E eu acho que foi esse o contexto dessa partida, o Corinthians ganhou, se classifica aí para a repescagem da Sul-Americana, eu acho que depende muito do adversário que vai pegar agora, mas eu acho que tem todas as condições de entrar no mata-mata da Sul-Americana, tá? E espero mesmo que o Luxemburgo use a Sul-Americana. Para mim ficou claro, quando ele colocou essa escalação dentro de campo, ficou claro que ele. A Libertadores, a Sul-Americana, se viesse, seria lucro. Seria lucro porque ele não colocaria os titulares em campo. E muitos torcedores ficaram até grilados, né? Foi, cara, o Corinthians não pode, um campeão de Libertadores. O Corinthians não pode se prestar a passar por um papelão de terminar em quarto no seu grupo. Teve muita gente antes do jogo, quando saiu a escalação, que ficou meio indignada com a escolha do Luxemburgo, acabou dando certo,
Mas antes da bola rolar, fica aquela apreensão. Cara, é um campeão de Libertadores, foi campeão invicto. E se prestar esse papelão de ficar em último do seu grupo, isso é inadmissível, ainda mais jogando em Itaquera, né? Acabou dando tudo certo. O Luxemburgo acho que fez bem um papel de mobilização, de tirar a pressão da garotada. Os caras jogaram muito bem. Por exemplo, se você olhar, só você olhar pro gol. O gol não jogou nem o Cássio, jogou o Carlos Miguel. Só para você ver que o que é um bom goleiro, mas o Vanderlei deixou evidente que se fosse eliminado, até se não chegasse nem na Sul-Americana, estaria de bom tamanho, né? Então, agora são coisas boas, o torcedor celebra, foi uma bela atuação. O time do outro lado também, não é desmerecendo o Corinthians, mas o time muito fraco. Mas esse time do Corinthians mostra que isso eu acho que fica de alerta para o torcedor. Esse time do Corinthians mostra que sem pressão, se você vai jogar num grande clube, com uma grande camisa como tem o Corinthians, sempre vai ter pressão, não tem jeito. É porque até os mais rigorosos, os torcedores vão dizer, pô, não quer jogar sob pressão, então vai jogar em outro lugar, não vem jogar no Corinthians. A mesma coisa vale para o Flamengo, a mesma coisa vale para o Internacional. São equipes com camisas gigantes e com histórias gigantescas. Então, assim, você vai jogar lá, você vai ter pressão. Agora, eu acho que até pela situação de Campeonato Brasileiro do Corinthians, acho que, pô, vale o torcedor. Tem muito jogo político envolvido, mas para os torcedores que não estão envolvidos com a política, de apoiar os caras mesmo. Porque você, cara, sem pressão, você vê que é um time que, pô, é promissor, assim, sabe? Não de brigar contra o rebaixamento, mas de fazer uma competição, um campeonato brasileiro decente, sabe? Não é buscar título, não é buscar vaga na Libertadores, mas fazer uma competição decente. Foi o que eles mostraram. Se jogar sem pressão, dá. Agora sim, a gente sabe que tem muita coisa em política, muita politicagem envolvida. A gente vai até passar pelas notícias esportivas aqui, tá? Então vamos embora, vamos só passar pelos resultados da Sul-Americana, seguindo aqui com os, os bons resultados dos brasileiros, né? Nessa noite de quarta-feira, o Goiás venceu o Santa Fé por 2-1 e o Bragantino, olha, esse Bragantino tá embalado, hein? Tá embalado, 7-1 para cima do Taquari. 7-1 para cima do Taquari. Esse Bragantino aí, ó, vou te falar, hein, cara. Ele é um time enjoado, hein? É um time enjoado. Pelo que eu ouvi, nessa data FIFA, o Pedro Caixinha não deu folga para ninguém. Para ninguém. A gente tem esse tempo para treinar, para se recondicionar, para colocar ideias de jogo, para melhorar fisicamente, ganhar entrosamento. Então, nós vamos usar até o limite. Enquanto tantas equipes deram pelo menos 1, 2, 3 dias de folga, pelo que eu vi, o Caxias no Bragantino não deu folga para ninguém, não. Os caras seguiram trabalhando legal e o resultado tá aí, né? Você colhe o que você planta. Não adianta você usar também os 10 dias de forma errada. Ele usou e mostra que usou muito bem esses 10 dias, tá? Então a tabela aqui, o Racing terminou na primeira colocação do grupo A, o Flamengo, quem diria, né, que o Racing pudesse terminar em primeiro. E olha, isso aqui é algo que para os rivais brasileiros é de certa forma preocupante. Flamengo vai cair no pote 2, hein? Pode pegar o primeiro colocado de qualquer grupo, tá? Então o Flamengo termina na segunda colocação. Se a gente olhar aqui, Internacional em primeiro, pote 1, o Nacional, adversário extremamente tradicional, pote 2. O Palmeiras briga aqui ainda pela primeira colocação geral. E se de repente o Palmeiras empata ou perde, vão dizer que o Palmeiras tá querendo cair no pote 2 para não pegar Flamengo, para não pegar River Plate. Vão dizer, né? E eu acho que o torcedor palmeirense nem vai ficar triste se isso acontecer, viu? Eu acho que o torcedor nem vai ficar triste. É óbvio que o Palmeiras joga para ganhar, mas se de repente perder, eu acho que o torcedor não vai ficar nem um pouco triste, tá? Porque aí, ó, Fluminense, bom time. Mas o Fluminense não é um campeão de Libertadores ainda, então é um time que pode sentir a pressão. O River ficou no pote 2. Vai vendo a parada, né? Vai vendo a parada. Tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Atlético Mineiro, pote 2. Tá complicado. E esse pote 2 tá embaçado, viu? E esse pote 2 tá embaçado, tá? Libertadores, a gente vai ter a quinta-feira ainda, definição do grupo do Palmeiras, vamos acompanhar. Sul-Americana, vamos para a Sul-Americana aqui. O Botafogo também joga na quinta-feira, mas vamos ver as equipes que já jogaram. O Bragantino, cara,
Deu chance nenhuma, velho. Meteu 7-1 para se classificar em primeiro mesmo. Ah, Estudiantes, cara, não quero nem saber. A gente vai para esse resultado mesmo. É tudo ou nada, terminar empatado em pontuação e o Bragantino, 21 gols, cara. 21 gols. É brincadeira. O São Paulo, nenhum gol sofrido. A gente falou sobre isso ontem, né? O Dorival até falou na sua coletiva que foi para vencer mesmo porque o Nils joga na quinta-feira e o São Paulo pode ter a melhor campanha geral. Eu concordo com o Dorival, tá? O torcedor até pensa, pô, será que não cabia poupar? Porque mas você. Se a Sul-Americana é um objetivo seu e pro Dorival ficou claro que é importante você ter a primeira colocação geral, né? Então o Nils ainda pode assumir essa primeira colocação geral, mas o Dorival foi pro tudo, foi pro tudo, foi pro tudo, para ter a primeira colocação geral, tá? Aqui o Goiás, o primeiro do seu grupo, mais um brasileiro na parada, hein? Mais um brasileiro na parada. E aqui o Fortalezinho já tinha falado. É isso, né? Tabela da Libertadores, a Sul-Americana. Vamos para as notícias esportivas agora, antes de ir para a coletiva do Sampaoli. Aqui sobre o Flamengo, tá? O Flamengo quer tentar a contratação do Claudinho, o De La Rosa. É De La Rosa, o jogador do River, que o Flamengo estava tentando contratar. Não vai rolar mais, porque o River se classificou para o mata-mata da Libertadores, então essa negociação não vai rolar mais. Então o Flamengo vai tentar a contratação do Claudinho, é uma negociação muito difícil. Ele é um atleta do Zenit, né? É o mesmo Zenit que está contratando vários jogadores do Corinthians, é esse mesmo. É um time que tem muito dinheiro, você pode perguntar, mas a guerra Rússia e Ucrânia, o Zenit tem muita grana. Tem muita grana. O Claudinho ganha muito dinheiro no Zenit. E por mais que ele possa, que tem gente que fala assim, mas ele pode acionar a cláusula lá, porque por conta da guerra, a FIFA permite que jogadores sejam emprestados e tomando uma decisão até unilateral, né? Primeiro assim, o Claudinho acho que não vai seguir por esse caminho, e tantos outros que jogam no futebol russo não vão seguir por esse caminho. Ele ganha super bem lá. Se fosse para o Flamengo, ia ganhar. Tem os valores aqui. Se fosse para o Flamengo, iria para ganhar muito menos, né? O jogador tem 26 anos e tem contrato com o Zenit até 2027, tá? Muito tempo ainda. Muito tempo. Tem os valores aqui? Será que tem os valores? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que não tem valores aqui, né? Ele é De La Cruz, não é De La Rosa, é o De La Cruz, né? Do River Plate. Essa negociação miou porque o River avança na competição. Mas eu não tenho os valores do salário do Claudinho, mas ele ganha muito bem, né? É muito difícil que a negociação ocorra. O interesse, pelo que a gente apura das notícias dos setoristas do Flamengo, que o Mauro César Pereira, que noticiou inicialmente esse interesse do clube pelo atleta, mas aí você começa a acompanhar vários outros canais de Flamengo e a informação é que de fato há um interesse, mas todos são consenso de que é muito difícil. É muito difícil, os valores são muito altos e por mais que o Claudinho possa acionar essa cláusula de ser emprestado por conta do fator da guerra da Rússia com a Ucrânia, é muito difícil que ele acione também. É muito difícil que ele acione essa cláusula porque ele está vivendo. Apesar de todas as sanções, para quem ganha muito bem na Rússia, vive super bem, a vida segue normal, né? Que a guerra não acontece na Rússia, a guerra está acontecendo na Ucrânia. Então, para quem está morando na Rússia, a vida segue normal, né? A vida segue normal. Óbvio que deve ter muita inflação, para quem é de uma classe média ali, deve estar complicado, imagino eu não sei. Peço perdão até pela falta de informação, mas para quem ganha muita grana como o Claudinho, a vida deve estar bem tranquila, tá? Então, a gente vai seguir acompanhando aqui, mas pelo que eu acompanhei de últimas notícias, é uma negociação muito complicada, tá? Mesmo para o Flamengo, são cifras muito elevadas. Aqui, recordes do Flamengo, tá? Marca pelo 26º jogo consecutivo e se isola em recorde na história da Libertadores, tá? Que equipe que marca gols consecutivos é brincadeira, né? O Flamengo 26, a equipe mexicana, qual que é? O América do México, né? A América do México marcou em 25 compromissos consecutivos. O Flamengo estava nessa marca e agora com essa vitória chegou a 26, tá? Tem mais números aqui, né? No período, o time mexicano fez 59 gols, uma média de 2,36 por partida. E deixa eu ver se tem o do Flamengo.
do Flamengo, tem a média de gols aqui? Tem a média de gols também. A média de gols do Flamengo é muito superior, né? É impressionante, né? A quantidade de jogos e a quantidade de gols. O Santos aqui, meu, cara, loucura, né? Loucura, né? O período do Pelé aqui, 24 gols consecutivos, jogos consecutivos marcando gols, 60 igual. A média é absurda, né? Também era um Santos absurdo também, né? Loucura, né? São Paulo, Penharol, São Paulo, Universidade Católica, Rosário Central, União Espanhola, Deportivo Cali, Milionários, tá? Aqui várias equipes que conseguiram marcar gols de forma consecutiva em partidas válidas pela Libertadores, tá? Corinthians, aqui no jogo do Corinthians teve um protesto, né, da organizada do Corinthians, e eles ficaram no começo do jogo por um período em silêncio, com algumas faixas ali. Eu gostei da manifestação do torcedor, tá? Gostei, para mim tinha um viés claramente político, extremamente organizado. Para mim, mano, é muita politicagem, tá? Parte dos corintianos presentes na Neoquímica Arena permaneceram sentados e em silêncio até os 35 minutos do primeiro tempo. E aí, deixa eu ver, no setor das organizadas houve distribuição de narizes de palhaço para alguns torcedores, faixas que mostravam mais uma vez a insatisfação do grupo devido ao atual momento vivido pelo clube na temporada, tá? Então aqui uma das faixas, tá? Corinthians, retiro de jogadores e velho machucado ou ruim de bola. Agora, perdão, vamos ler agora. Corinthians, retiro de jogadores. E velho machucado ou ruim de bola, jogue aqui. Ah, aqui né? Pera aí, vamos lá de novo. Mais uma. Ah, tá aqui, pô. Eu me matando. Pô, mas eu quero ler a faixa do torcedor, né? De dar uma moral pro torcedor também. Corinthians, retiro de jogadores. Isso aqui é a vinheta, né? É a vinheta, retiro de jogadores. É velho, machucado ou ruim de bola? Jogue aqui, né? Agora sim. Agora entreguem o Corinthians ao povão. Atenção, diretoria fiel não está à venda. Jogadores milionários, incompetentes e amadores. Empresários são o câncer do Corinthians. Diretoria omissa, corrupta e criminosa. O torcedor tava realmente insatisfeito, tá? Aqui os jogadores, alguns com nariz de palhaço, né? Eu queria ver a foto da galera sentada. É muito forte a imagem, né, dos torcedores sentados, né? É impressionante. As imagens são assim, é, é, cara, assim, elas são impressionantes porque não, quem mais? Você entra no jogo do Corinthians, você vê a galera sentada e em silêncio, é uma loucura, né? É inimaginável, tá? Então aqui, para mim, como eu falei, uma manifestação eu achei muito legal, mas para mim claramente com um viés político, tá? Eu gostaria de ver mais torcidas se manifestando dessa forma, ao invés de ir no CT, cobrar jogador, intimidar jogador, jogar por, em vez de ficar falando jogar se não jogar por amor, vai ser pelo terror, né? Eu prefiro muito mais esse tipo de manifestação, porque eu acho que assim, a mensagem ela é muito forte, cara. A mensagem ela é muito forte. E não tem como a câmera da imprensa esportiva não captar. Falou, cara, a galera tá sentada ali. E aí fica as faixas muito evidentes, né? Eu gostei do protesto e espero que outros torcedores de outras camisas façam algo semelhante. Volto a repetir, tá ficando cansativo, mas eu volto a repetir. Para mim tinha um viés político muito forte, que é ano eleitoral do Corinthians. Mas eu gostei da manifestação, tá? Luxemburgo diz que Sul-Americana não será prioridade do Corinthians. Técnico destacou o uso de jovens na vitória por 3-0 sobre o Liverpool. Então foi aquilo que eu estava falando do Corinthians, né? Eu acho e eu espero de verdade que o Luxemburgo use a Sul-Americana para colocar a garotada mesmo. E que tire a pressão da molecada. Ah, o torcedor vai protestar, vai se manifestar, mas, pô, joga por música, sabe? Entra para se divertir mesmo. A gente tem que focar no Brasileirão. Qualquer vitória que acontecer, todo mundo vai ganhar um bicho legal, né? Mas não é a prioridade. E com isso ele consegue revelar um jogador bom. É claro que assim, revelar um jogador bom aparentemente é um sinal de que o Corinthians vai vender. Apareceu, tem gente querendo comprar, vende. Vende, vende, vende. Parece que é isso hoje, né? Esse ano do Corinthians, que é ano eleitoral, precisa contratar jogadores para. Não é nem para dar uma resposta para o torcedor, mas é para
Pra galera que vota, né? Pra galera que vota, pro sócio que vota, né? Então, assim, é muito para dar uma resposta, né? Campanha eleitoral, gente. Então, qualquer coisa que aparece, precisa tirar o transfer ban, precisa pagar coisas atrasadas, precisa pagar jogador que um ou outro que entra na justiça e você negocia um pagamento a curto prazo e também contratações para dar uma resposta para o eleitorado, tá? Então, espero que o Corinthians use isso de forma inteligente. O Corinthians não, o Luxemburgo use isso de forma inteligente, porque ele mesmo pode se beneficiar. É claro que o clube vai perder muita grana, porque às vezes vai vender um jogador como o Pedrinho, e esse é um dos motivos pelos quais também o torcedor está descontente, né? Venda do Pedrinho por valores que o torcedor considera baixíssimos e tantos outros que podem acontecer, que de repente joguem bem essa Sul-Americana e chamem a atenção do mercado, o que oferecer os caras vão vender, cara. É porque não tem muito jeito. Assim, a situação de questão de dívidas ela é complicada, tá com transfer ban, precisa contratar, então espero que o Luxemburgo use bem isso, não, sim, para ajudar o trabalho dele e para ajudar o clube no curto prazo, porque no longo prazo isso é uma derrota gigantesca, né? Você está perdendo joias da casa, jogadores que poderiam render muita grana, mas assim, no curto prazo é isso que tem. Se eu concordo, eu não concordo, mas é o que vai ter que fazer o que é necessário, né? Infelizmente, gestões anteriores colocaram o clube nessa situação e a gestão do Willian também. Entendo que ele não aumentou a dívida, mas é complicado falar. Eu prefiro falar quando acabar a gestão dele e sair os números, né? Mas não conseguiu minimizar consideravelmente a dívida. Então, assim, isso mostra que é uma grande gestão. Isso fica para você tirar suas conclusões. Porque se a gente tem gestões de outros presidentes de outras camisas que em um mandato já fez algo legal. O Corinthians não tem reeleição, mas em um mandato dá para baixar legal a dívida. Legal assim, um valor importante pelo menos. O Corinthians, com a receita que tem, com potencial de mercado, torcedor, patrocínio, pô, eu acho que dava até, se fosse rigoroso, dá para baixar até 100 milhões, cara. Dá até para baixar 100 milhões essa dívida aí, mas enfim, né? Você também vai sangrar se você fizer isso, não tem jeito, tá? Matias Rojas chora em despedida do Racing, tá? Terminou aí a fase de grupos, vai para o Corinthians, tá? Tá confirmado aqui, dirigente confirmou a contratação do Matias Rojas, agora tudo depende do transfer ban, tudo depende aí de ter grana em casa, porque aparentemente a venda do Pedrinho pro Zenit, que se dizia que o pagamento seria à vista, parece que não vai ser bem assim não, tá? Parece que eles vão pagar uma parte à vista e a outra parte acho que é no fim do ano, né? Não vai ser bem assim, não. É óbvio que você tem essa previsão de receber e você pode fazer meio que a promissória, né? Ah, não, no dia tal de dezembro eu te pago. Não sei quando vai ser a segunda parte do período que a gente vai pagar, mas você consegue fazer isso. Pô, no dia tal eu vou receber, eu te pago. Aí você faz isso, negocia e consegue, né? Dos males o menor. Pelo menos você ia ter uma data para receber, mas precisa receber naquela data também, tá? Aqui o Internacional, o único brasileiro invicto, lucra 24,8 milhões de reais em premiações na Libertadores. A grana é muito bem-vinda, a gestão do Barcelos. O Barcelos vem tocando, vem repetindo nessa tecla de fazer uma gestão mais responsável, com responsabilidade fiscal. O próprio Mano Menezes também fala, pô, o clube tem responsabilidades também, então não dá para ficar saindo contratando. Então, mais uma grana boa, se de fato eles estão fazendo essa gestão com muita responsabilidade financeira, é uma grana que vem ajudar a sanar dívidas de curto prazo, enfim, e também aquele merecido bicho para os jogadores, né? Porque, a gente volta a repetir, é o único brasileiro invicto na Libertadores nesse momento. E não é qualquer brasileiro, né? É um Internacional de Porto Alegre, uma camisa pesadíssima em busca do tricampeonato, campeão mundial. O torcedor tá ansioso por título, tá? Saindo de Internacional, agora a gente vai pro Grêmio. O Grêmio comunica a saída do vice de futebol, Paulo Calef. A gente falou do Paulo Calef recentemente, quando ele deu coletiva, ele falou sobre aquela polêmica do Luis Soares, do Soares ter comunicado, diretoria, de que poderia se aposentar. E foi uma coletiva onde ele repetidamente falou que o Soares não notificou o clube em relação a isso. E a última pergunta
vai ser substituído pelo Antônio Brum. A última pergunta foi, eu não sei se tem o nome do jornalista daqui, eu acho que não tem, né? A última pergunta rolou um climão, assim, né? Ele foi perguntado sobre, de repente, a falta de transparência da gestão do Grêmio, e o Calef, ele foi muito, assim, ele foi muito... Cara, eu não digo que ele foi muito pesado na resposta. Eu tava falando isso de treinadores ontem aqui, que às vezes o Diniz ele é um pouco áspero, o Mano Menezes também, assim como o Abel Ferreira é o mais caçado, né, de uma forma geral pela imprensa, mas ele não perde nada pro Mano Menezes e pro Fernando Diniz também, tá? Vamos combinar. E dentro de campo, o Fernando Diniz não perde nada pro Abel Ferreira também, né? Ali na área técnica. A galera critica o Abel, mas é porque ele tá marcado, né? Isso por conta dele mesmo. Mas o Diniz não perde nada também, né? Enfim, eu tava falando, pô, todo mundo tem o direito de falar o que quer, de se defender se de fato sentir que foi lesado e tal. Só que ele foi um pouco áspero, o Paulo Calef, né? Eu não me lembro agora a resposta dele, mas rolou um clima tenso e no final a galera até aplaudiu, né? Tá, vamos embora, vamos ver aqui, ó. Ele se manifestou nas redes sociais, né? Ó, fui comunicado pelo senhor Alberto Guerra do meu desligamento por telefone. Motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo minha condição de torcedor, agradeço todos os colaboradores do CT, vocês são incríveis, honra, caráter e seriedade, tá? Se foi por causa disso, eu acho que aí o presidente Alberto Guerra ele tem que fazer uma autorreflexão, que ele manda o Calef para a coletiva, então era ele que deveria ter ido, né? Era ele que deveria ter ido, mas enfim. Antônio Brum assume o cargo. Deixa eu ver se tem. Foi personagem recente na questão Soares. O vice negou que tenha ocorrido qualquer conversa com camisa 9 em relação à aposentadoria. E aí, a última pergunta da coletiva, ele teve um embate com o repórter, mas não tem aqui, né? Mas a pergunta foi mais ou menos essa, assim, de que ele foi questionado, talvez, sobre uma possível falta de transparência do Grêmio. E aí ele falou, ó, em respeito. Eu peço perdão aqui, eu não lembro quem é o jornalista, o repórter que faz a pergunta. Ele fala: estou aguardando o convite para participar do seu programa, porque vocês ficam de e mexe descendo o pau em mim. Eu quero ter oportunidade de ir lá e de falar. Então ele foi meio áspero, né? Não acho que ele foi deselegante, não, mas ele foi bem áspero, né? Talvez o veículo de imprensa talvez tenha pressionado o Grêmio alguma coisa, né? E se pressionou e o Grêmio demitiu por causa disso, aí vamos combinar, o Grêmio foi muito mal. Porque eu não acho que o Calef, ele faltou com respeito nem nada. Ele só se defendeu de uma coisa que ele se sentiu ofendido, né? Ele se defendeu de uma coisa, assim como na coletiva, a gente vai ver a coletiva do Flamengo, o Bruno Henrique falou sobre um comentário do Mauro César Pereira. E aí eu acompanhei a live pós-jogo do Mauro, e ele falou, cara, nada, nada, assim, o Bruno Henrique está se defendendo de uma pergunta que um outro repórter colocou, e de forma muito mal colocada, e ele respondeu, ele está se defendendo. Vou fazer o quê? Vou dar pitaco no cara? Ele está se defendendo. Ele falou, pô, mas aí cabe ao jornalista também que pergunta ele fazer a colocação, porque fica telefone sem fio, o cara interpreta de um jeito e responde de outra forma, né? Eu até elogiei o Diniz nisso, que na coletiva dele ontem, né, que a gente está ouvindo, falaram, o Thiago Nunes falou que fez o Fluminense jogar com a bola longa, né? Uma coisa que o Sampaoli falou também, o Luiz Castro falou também. E aí eu achei que o Diniz foi muito bem, porque ele poderia falar, dar pitaco no trabalho dos outros treinadores. Ele não faz. Esse telefone sem fio é muito perigoso, né? Porque às vezes ele fala, o treinador ouve um recorte, ele responde e dá uma alfinetada, assim, pra nada, né? Pra nada. Que não agrega, né, no relacionamento entre treinadores. Aqui, matéria do Sport TV, Seleção Sport TV, tá? A proposta do Al Nassr inclui casa de 13 milhões de reais, cara. Tá ficando cada vez pior, tá? Eu acho que não vai dar, gente. De verdade, assim, eu não falo isso com alegria. Eu venho repetindo praticamente todo o podcast aqui que eu torço para que o Luiz Castro continue, para que ele fique no Botafogo,
gostaria de ver ele terminar esse campeonato para ver o que vai acontecer, se o Botafogo pode de fato brigar pelo título. E eu queria muito que ele continuasse, mas assim, cada notícia que sai, eu acho que é inviável a permanência do Luiz Castro. É inviável, a menos que o John Textor decida realmente investir. E o John Textor parece que, pô, ele já fez. E ele também tá certo, tá? Ele já fez muito investimento no Botafogo. Ele também tem que prestar contas, né? Ele é milionário, só que ele tem as empresas deles e ele tem que prestar conta dos gastos, né? Ele também tem que prestar conta dos gastos. Ele também sofre auditoria. Ele pode ser o dono, mas ele também é auditado nos gastos dele, né? Ele tem que gastar com responsabilidade. Não por isso ele é milionário. Se ele saísse gastando 90, ele não seria tão rico. Né? Então, ele tem uma responsabilidade. Ele provavelmente deve ter atingido um teto. E agora é realmente complicado se oferecer mais. E mesmo que ele aumente os valores, e provavelmente deve estar aumentando as cifras, não vai chegar perto. Gente. Não vai chegar perto. Eu acho muito difícil a permanência do Luiz Castro. Eu estava muito esperançoso, agora eu começo a ficar um pouco pessimista, tá? Começo a ficar um pouco pessimista, mas sigo na torcida. Aqui mais detalhes, tá? Parece que o Cristiano Ronaldo ligou para o próprio Luiz Castro, os dois são conterrâneos, né? São portugueses. Então parece que o Cristiano Ronaldo ligou para ele. Ó, o salário envolve um salário de 6 milhões de euros anuais livres de impostos. Tá? 6 milhões de euros livres de impostos. Isso aqui dá 31,7 milhões de reais anuais na cotação atual. Além disso, uma mansão de 2,5 milhões de euros para o português morar no país, que ficará para ele cumprir o vínculo até o final. Cara, assim, são valores. Fora outras regalias, né? Deve ter outras regalias também. Isso aqui é apenas as regalias que têm os valores mais elevados, talvez. Mas é muito difícil, gente. Cara, é 6 milhões de euros anuais, livres de impostos, né? Livres de... Deixa eu ver se eu tenho. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar o salário do Abel Ferreira. Salário do Abel Ferreira. De quando que é essa notícia? Eu achei uma notícia aqui de que o salário do Abel é de cerca de. Deixa eu ver se tem aqui. O salário do Abel é de quase 3 milhões mensais. 3 milhões mensais. Só que o salário do Abel pode chegar perto de 3 milhões mensais, 3 milhões de reais mensais. Pode chegar perto, mas tem todo o imposto, né? O salário do Abel não é livre de imposto. Então, vamos chutar, vai. Vamos chutar 3 milhões. Isso dá 36 milhões em um ano, né? 36 milhões em um ano. Mais impostos, o Luiz Castro ganharia algo parecido com o que o Abel, se não mais, né? Porque a gente sabe que o imposto no Brasil é um negócio louco, né? É um negócio maluco. Então talvez ele ganharia até mais que o Abel, assim, tirando os impostos. Talvez, eu não consigo fazer esse cálculo de imposto, tá? Então você imagina, cara, o Abel é o Abel. Ah, mas você tá exaltando. Cara, o Abel, ele é campeão brasileiro, ele é bicampeão de Libertadores, ele é campeão da Copa do Brasil. O salário do Abel se justifica o Palmeiras pagar. O do Luiz Castro, ele vem fazendo um bom trabalho, mas ainda não se justifica. Ele é um grande treinador e é líder do Campeonato Brasileiro hoje com todos os méritos. Só que, pelo currículo dele, ele pode ter currículo fora do Brasil, mas no Brasil não. Então, assim, pesa você pagar esse valor para um treinador que ainda não conquistou nada aqui no Brasil. Pesa. E, de repente, mereça? Merece, mas vem se mostrando ser um excelente treinador. Mas é complicado. Mesmo a SAF do Botafogo não tem condição de pagar esse valor para o Luiz Castro, não, cara. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro, tá? E eu nem sei se eu vou, porque eu ouço gente falando 2 milhões que o Abel ganha por mês. Aqui eu tô vendo matéria da ESPN, ser quase 3 milhões de reais mensais, mas é, isso é bruto, né? É bruto, tem que tirar Então, imagina assim, todo imposto, vamos chutar que o Abel ganha 2 milhões por mês, líquidos, né? Livre de impostos. Cara, isso dá 24 milhões anuais. O Botafogo iria para o time do Cristiano Ronaldo para ganhar mais que o Abel. Fora uma mansão de 2,5 milhões de euros, né? Por isso que eu falei, eu acho,
cada vez mais fica complicado, assim, do Luiz Castro ficar. Eu tô bem pessimista agora. Tô bem pessimista, porque se fosse para acertar o assunto, já estaria acertado. Já teriam anunciado que acertou. Então, acho que tá caminhando bem difícil. Talvez o John Textor deva estar negociando alguma coisa para ele ficar um tempo a mais. Quanto que dá, porque a temporada lá ainda não começou, enfim, não sei, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios. E aqui, ainda falando de Botafogo, o plano B do Botafogo, caso o Luiz Castro confirme a sua saída, tá? Bruno Lage, que falou um não pro Atlético Mineiro, ele não falou não pro Atlético Mineiro, ele não quer vir pro Brasil. Então acho que é um nome difícil. O John Textor vai ter que ser muito chavequeiro para trazer o Bruno Lage, tá? Rogério Ceni, Vitor Severino, não conheço o Vitor Severino. Vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios, mas assim, tem que ter um plano B de fato, o Botafogo, né? Tem que ter um plano B e eu acho que, se possível, fazer esse planejamento junto com o próprio Luiz Castro, né? Porque o Textor disse que tem um bom relacionamento com o Castro, então fazer esse planejamento com ele mesmo. Cara, assim, você joga desse jeito, quem poderia te suceder? Quem que você acha que seria um bom treinador para seguir o seu trabalho? Aí ele vai fazer algumas sugestões. Conheço esse pessoalmente e o trabalho. Esse me parece ser a primeira opção. Aí ele vai fazendo uma lista, fala, pô, esse aqui eu só vi o trabalho, mas não conheço pessoalmente, não sei como é como pessoa, mas aparentemente seria legal. Seria legal o Botafogo ser profissional nesse sentido, de fazer uma lista com o próprio Luiz Castro e ir atrás um por um dos treinadores viáveis e possíveis, tá? Dentro dos valores também que o Botafogo pode pagar. É isso, notícias esportivas é isso, a gente está muito longe de podcast e tal. A coletiva do São Paulo não é muito longa, então vamos embora aqui. Flá TV, tá? Para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Bruno Henrique, né? Como eu sou um grande fã do Bruno Henrique, se inscreve no canal da Flá TV, deixa uma moral para a TV do clube, não só do Flamengo, mas de todos os clubes. Curte o vídeo se você gostar, mesmo se você não gostar, é o que eu falo. Deixa a curtida. A coletiva tá aqui nesse vídeo, tá? E eu perdi alguns. Eu falei, pô, a coletiva não tá na Flá TV. Algumas coletivas estavam, tá? É porque tem o pré e o pós-jogo. E aí você tem que buscar a coletiva aqui no final, tá? E aí às vezes eu olhava, falei, pô, não tô achando. E eu falava que não tinha coletiva, mas tinha, né? Pedi perdão até pra galera da Flá TV aqui, que ó, a gente comete gafe, mas a gente também se corrige. Dá tempo de corrigir sempre, né? Então, fazendo convite, está aqui cerca de 4 horas e 43 minutos. A galera trabalhou legal, hein? Por isso que eu falo, deixa a moral, porque, pô, a galera trabalhou legal, velho. Fez o pré-jogo, fez o jogo, fez o pós-jogo. Mais de 5 horas de live aqui, tá? Então, deixando os créditos aqui, uma moral, vambora. Coletiva de São Paulo e Bruno Henrique após a vitória de 4-0 do Flamengo para cima do Alcas. Mesmo tema para os dois. Queria perguntar para você, São Paulo, eu sei que você não gosta de fazer análise individual de jogadores, mas esse jogador que está ao seu lado hoje teve uma noite especial, com a torcida aplaudindo ele desde o momento do gol até a saída. O quanto te deixa feliz, você que queria mantê-lo no Santos lá no início de 2019, vê-lo tão bem. E Bruno, você já falou um pouquinho no campo sobre a sua tatuagem, de suportar essa questão da lesão multiligamentar, mas como é que é atuar em alto nível assim o jogo inteiro? Você já tinha entrado muito bem contra o Grêmio, muito bem contra o Santos, mas hoje foi uma partida que você foi o melhor o tempo inteiro, insistindo. O quanto isso aquece teu coração, já que você falou da superação, da lesão que você teve no olho, como é que significou essa partida em especial para você? Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que, como você falou, foram longos meses de recuperação e essa tatuagem, Deus me deu ela para mostrar o quanto eu suportei várias coisas durante essa recuperação. E desde lá do Santos, né, quando eu machuquei o olho, muita gente falava que o Bruno Henrique estava cego, o Bruno Henrique não ia enxergar mais, e novamente uma lesão séria, e falaram que o Bruno Henrique não ia voltar a jogar em alto nível, ter a velocidade que eu tive antes. No jogo passado eu bati 35 em velocidade, em 2019 eu bati 38. Então essa tatuagem veio no momento certo, na hora certa, de suportar tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Como eu falei, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que abriu essa porta para mim. Então só agradecer
a oportunidade de estar voltando novamente a jogar e ajudar a equipe. Cara, assim, o Bruno Henrique é um titã, né, velho? Ele é um titã, porque eu me lembro, assim, dessa lesão do olho dele, e de fato, muita gente falou, cara, é uma lesão muito grave. Ele fez a cirurgia na Alemanha, se eu não me engano. Cara, assim, uma cirurgia muito séria, muito grave. A recuperação foi lenta, muita gente achou que ele não fosse voltar. Quando ele voltou da lesão, ele não voltou muito bem, né? Assim, ele voltou meio. Não voltou no mesmo ritmo de jogo. Então ficou naquela apreensão de, pô, talvez ele volte, mas não seja mais o mesmo jogador. E aí teve essa lesão multiligamentar também, ficou muito tempo fora. Muita gente achou que não fosse voltar. E ele volta e falou, pô, bati 35 quilômetros por hora, né? É 35 quilômetros por hora? Não sei se é isso, né? Ele falou 35 de velocidade. E na época de 2019, que foi o auge dele, ele batia 38. Então você vê que ele tá um pouco mais lento, de fato. Pô, se for quilômetros por hora, eu não sei. Não sei se alguém consegue correr tudo isso. Mas eu acho que o Bruno Henrique consegue, né? É muito veloz. Continua muito rápido ainda, mas e perde um pouquinho, não só pela lesão, mas pela idade também, né? Mas cara, assim, o quanto que ele é um titã, né? O quanto que ele é resiliente. Eu me arrisco a dizer que se fosse, cara, 80% de qualquer outro jogador teria desistido. Teria desistido. Porque, poxa, tanta coisa que acontece, você fica lutando com isso. Você precisa querer muito, cara. Você precisa ser, cara, tem que ter uma baita. E pra voltar jogando no nível que ele tá jogando, né? Porque assim, às vezes a pessoa se machuca, o atleta se machuca, e ele não volta no mesmo ritmo. O Ronaldo Fenômeno. Eu não tô comparando o Bruno Henrique com o Ronaldo Fenômeno, mas assim, a história dos dois atletas, enfim, mas o Ronaldo se machucou muito e várias vezes fala, pô, o Ronaldo não volta mais, o Ronaldo não volta mais. E ele falou, depois da última lesão dele, assim, a mais grave, né? Ele falou, pô, os médicos falavam que não dava mais, que era para ele procurar outro emprego. E teve um médico que falou que dava, ele fez a cirurgia, só que ele falou, pô, meu joelho não dobrava. Meu joelho não dobrava. Aí ele foi para um lugar lá, acho que foi, é na Suíça que ele falou, fazia fisioterapia. Ele falou, cara, o negócio era assim, brutal. Era um açougue, né? Era um açougue, ele era uma máquina que forçava ele a dobrar o joelho, e ele fala, cara, é uma dor insuportável, uma dor insuportável. Ele fez vários períodos de fisioterapia e mesmo assim o joelho dele não chegou no máximo assim, de dobrar o máximo que podia. Mas com o que ele conseguiu alcançar, com a resiliência, com a vontade dele, foi o suficiente para ele voltar a jogar bola e ser campeão mundial em 2002. Então você vê que o atleta precisa querer muito, mano. E assim, às vezes mentalmente, poxa, não é uma batalha que às vezes você perde. Né? Pô, tem gente vai falar, pô, o cara é fraco. Não é ser fraco, velho, mas é que assim, pô, você vai seguindo a carreira, vai tendo lesões, você fala, cara, eu faço tudo certinho. O Ronaldo era um pouquinho mais baladeiro, né? Vamos ser sinceros, mas o Bruno Henrique, assim, pô, eu faço tudo certinho, me recondiciono, não sou. E o Ronaldo também é assim, nesse sentido. Dentro de campo era muito profissional, não era desleal com ninguém. É muito fácil o atleta falar, pô, eu faço tudo certinho, as coisas acontecem comigo. Cara, tô cansado, velho. Tô cansado. Eu fiz tudo o que eu podia e, cara, o destino parece que é cruel comigo. E o cara lutou, o cara brigou, por isso que eu sou, perdão da palavra, sou puta fã do Bruno Henrique, cara. Porque na minha opinião, acho que se fosse 80% de outros atletas, teria desistido. Não dá mais, cara. Ou não teria desistido, mas seguiria se recondicionando e se recuperando e talvez não voltasse no mesmo nível de atuação. Como ele voltou das duas vezes, né? A lesão do olho, que ele fez em 2019, é absurdo. E agora que ele fez essa partida foi uma bela amostra de que ele tá bem, cara. Ele tá muito bem. Vambora, vamos para a resposta do São Paulo. Con respecto a lo que usted preguntó, hablaba antes con Bruno que para mí este juego fue un juego que él marcó la diferencia que él normalmente marcaba cuando yo vi a él en 2019. Entonces, el retorno de él para Otimi es muy importante, primero porque es una referencia para Otimi y segundo porque tiene una gran capacidad para generar situaciones y goles. Así que bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, así que esperemos que seguir insistiendo para llegar a la mejor versión de Bruno. Falou o óbvio o São Paulo, né? Cara diferente, cara que
faz a diferença dentro de campo, enfim. Pode ajudar muito o Flamengo, e eu acho que vai ajudar. E, cara, seguir trabalhando, porque, meu, pode ser um cara que a presença dele dentro de campo, pelo menos essa foi minha percepção. Se traz uma aura diferente. Isso puxa os outros caras pra cima. Bruno, Sampaoli, um forte abraço, parabéns aí pela classificação do Flamengo. Sampaoli, queria que você fizesse uma análise do segundo lugar do Flamengo, que isso pode impactar em termos de sorteio, de adversário. E, Bruno, nós tivemos essa semana um episódio do companheiro Mauro César, que trouxe a informação de que na parada da data FIFA, vocês, jogadores, não queriam treinar tanto e que alguns torceram seus narizes diante da intenção do técnico de marcar mais atividade. Queria que você tivesse a oportunidade de falar a respeito dessa situação também. Boa noite. Acho que esse episódio que aconteceu durante a semana é lamentável, né? O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o Sampaoli determina. E uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. A gente somos pai de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Tivemos no episódios passados, Santos, Corinthians, tendo essas situações, e ele falar uma coisa dessa, insinuar uma coisa dessa, é muito grave. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso, e a gente não está ali para brincadeira, a gente está ali para fazer o que o clube e o treinador determina. Então, a gente pede para ter cuidado em falar as coisas com convicção, como ele falou. Se a gente falar de vocês, jornalistas, é uma coisa que vai ser ruim, né? Então, a gente só pede o cuidado para poder falar as coisas, porque a gente não fez nada disso que ele falou. Isso aqui é sobre o caso do telefone sem fio, né? Que um fala o que falou, que falou. A gente já vem falando várias vezes sobre isso aqui no podcast, né? De que o caso do Suárez, a gente começou, acho que o mais recente foi o caso do Suárez, que noticiaram que o Suárez comunicou à diretoria do Grêmio que poderia se aposentar por conta das dores no joelho, e deu no que deu, né? Deu no que deu. A gente viu o último jogo, Suárez sai, coloca gelo no joelho. O Renato Gaúcho, na coletiva pós-jogo, já foi bem enigmático. Ele falou que tem coisa acontecendo, sim. O Renato Gaúcho falou isso. Ele falou que tem coisa acontecendo, sim, só que ele não pode falar sobre isso agora. Segundo a matéria que veio recentemente, a questão do Marcelo, né? Publicada por um veículo do Grupo Globo. Eu não lembro se foi o Globo ou Globoesporte.com. Eu peço perdão aqui. De que alguns jogadores estavam um pouco... Alguns jogadores não, alguns profissionais. Eu não sei quem, se é jogador, se é gente do staff, tá um pouco desconfortáveis com algumas atitudes do Marcelo e tudo mais. Teve outra que saiu uma questão de que o dirigente repreendeu o Eduardo Barros, né? O auxiliar do Diniz. E o Diniz até fica meio puto na coletiva pós-jogo. A gente ouviu ontem, mas não chegamos nesse ponto, né? Disney ficou meio puto e tudo mais. E agora teve essa do Flamengo, que o Mauro César falou, de que alguns jogadores... eu não lembro exatamente... Eu ouvi o Mauro César falando sobre isso, mas eu não lembro exatamente o que ele falou. Tá? Então, assim, é só para... Como o Bruno Henrique falou, assim como os jornalistas têm que tomar cuidado de noticiar, as pessoas que vão reproduzir também têm que ter o cuidado de reproduzir. Eu sempre falo aqui, cara, a notícia que veio do Suárez, a notícia que veio do Marcelo, essa notícia que deu o Mauro César, não são notícias ao vento. Esses não são caras que ainda mais o Mauro César, não é cara de ficar falando, de inventando coisa. Não é. Você pode não gostar do Mauro César. Eu sei que tem muito torcedor o torcedor rubro-negro talvez de uma grande maioria deve gostar, mas torcedores de outras camisas não gostam.
Eu sou um admirador do trabalho do Mauro César, eu falo aqui várias vezes, e um dos jornalistas que vão mesmo atrás da fonte, sabe? Todos, a maioria, a grande maioria vai, né? Atrás de fontes confiáveis, apuram, não só atrás da fonte, mas apuram a informação. O Mauro César é esse. É um cara que ele pega a informação e ele apura a informação. Não é uma parada de assim, eu ouvi dizer de alguém muito próximo. Não. Assim, alguém, ele tem contatos ali dentro do Flamengo, ele deve ouvir de alguém e ele vai confirmar a informação. Não é uma coisa que ele ouve de um personagem apenas de uma figura. Ele vai atrás de mais de uma. Então não é uma informação que é, pô, me ouvi dizer, não é isso. Tá? Não é isso. Então, assim, eu falo assim, os veículos de imprensa, o jornalista tem que tomar cuidado quando publica alguma coisa, tem que ter cuidado. Sempre fala da questão se for fake news, aí cabe às autoridades competentes investigarem enfim, e dar as devidas sanções com relação a fake news. Agora também você vai reproduzir uma notícia dada por alguém, você tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre trago aqui as matérias do site, né? Quando a gente vai rodar, quando a gente vai falar das matérias esportivas, eu coloco o site aqui. Para não ficar um telefone sem fio, né? Para não ficar justamente esse tal desse telefone sem fio. Eu não tenho aqui quando que o Mauro César falou, e eu falei, eu ouvi e não é nada de alarde, né? Que o Bruno Henrique fala, pô, isso pode incitar a violência. Primeiro que assim, isso não é um tipo de coisa que incita a violência. O Bruno Henrique, eu acho que ele se defendeu, e eu ouvi o Mauro César, a live dele pós-jogo. Ele falou, pô, o Bruno Henrique foi bem, ele tá se defendendo e tal. Mas eu acho que ele apelou um pouco demais, né? Ele foi pro extremo. O repórter, quando ele trabalha a sério, ele tem que publicar. Até porque o Flamengo não estava jogando bem. E quando você não tá jogando bem, isso é uma coisa que eu tô falando repetidamente aqui. O jornalista, ele é como um cientista. Fazendo uma analogia. Não adianta. Por que a água molha? Por que o sol é quente? Por que o dia tem luz? Porque tem que ser. Porque é assim. Porque a vida é assim. O cientista não aceita isso. Por que a água é molhada? Porque é. Não. Eu quero entender porque quando eu entro na água eu fico molhado. O cara vai lá e ele investiga. Por que o sol é quente? Porque tem que ser. Senão a gente morria. Tá, tudo bem. É óbvio que a gente morria. Mas por que o sol emite luz? Eu quero entender. Os cientistas vão lá, estudam e hoje se sabe por quê. O jornalista é a mesma coisa. Por que o time está jogando tão mal? Pô, eu vou atrás da informação. Não, tá jogando mal, mas vai melhorar. Não, isso para mim é inadmissível. Um elenco como o Flamengo, com a folha salarial que tem, com os jogadores que tem, com os craques que tem, para mim não é o bastante. Essa informação. Você chegar aqui e falar, vai melhorar. Não, isso não é o bastante. Isso não é o suficiente. Então você vê os setoristas do Grêmio, vê o Luis Soares com a mão no joelho, fazendo cara de dor. Por que isso? Não, normal. Não, isso eu quero saber por quê. Não adianta você vir me falar que a vida é assim. Isso não existe para um cientista e para um jornalista, um jornalista sério, né? Um cara que é jornalista mesmo, ele não vai aceitar isso, cara. Então ele vai atrás da informação. E o jornalista que é sério, como o Mauro César, ele apura a informação. Não é uma parada que, Elber. Então, volto a repetir. O que saiu de Soares, a última coletiva do Renato já foi enigmática. Então, tudo aquilo que foi noticiado, que o Paulo Calef falou que não aconteceu, e de fato ele pode não ter, a conversa pode ter acontecido, mas ele não estava lá. Então ele também não está mentindo. Até onde eu sei, não falou nada. Ele não mentiu, mas ele tentou ali minimizar a coisa e meio que a imprensa ficou meio que assim, não estou falando que ele fez isso, gente, mas a imprensa meio que ficou com cara de louca, né? Os caras ficaram com cara de maluco. Publicaram o bagulho, veio o vice de futebol do Grêmio e negou tudo. Mas ninguém fala que é mentira, né? É curioso que o Fernando Diniz, na coletiva dele, ele não falou que é mentira. Ele falou que algumas coisas faltaram com a verdade. Você falar que faltou com a verdade e falar que é mentira são duas coisas diferentes. Porque se fosse mentira, o clube que se sentiu lesado, ele tem que ir na justiça. Pô, vou processar o cara. Essa informação não é verdade. Mas é engraçado que ninguém faz isso. Ninguém fala veementemente que é mentira. Ninguém fala que ninguém vai processar um veículo de imprensa, um jornalista.
né? Então, assim, tem coisas que estão noticiadas e às vezes não é bem exatamente aquilo daquela forma como é noticiado. Então, assim, o Soares pode ter falado que ia se aposentar, mas talvez ele não falou num tom sério. Talvez ele não tenha falado num tom de vou encerrar a carreira mesmo. Talvez ele tenha deixado no ar ou tenha falado num tom de brincadeira. O caso do Marcelo. Talvez uma ou outra pessoa está descontente. E isso foi publicado. A notícia não faltou com a verdade. Se um jogador ou um funcionário não gostou e falou isso, tem uma pessoa descontente lá dentro. Isso não é faltar com a verdade. Isso não é faltar com a verdade. No caso do Flamengo, se um jogador se mostrou dissatisfeito, e essa informação, se um jogador só, não precisa ser muitos jogadores, se um jogador, então a notícia não é falsa, né? Aí eu volto àquela velha história, né? O jornalista, ele é como se fosse um cientista, ele vai atrás do porquê e ele noticia, porque, cara, é o que está fazendo sentido no momento. Por que o Flamengo não é consistente? Por que o Flamengo não mantém uma regularidade? Cara, essa é uma explicação plausível do momento. É uma explicação possível. Para ter tido data FIFA, ter tomado goleada do Bragantino, essa é uma explicação plausível. Ah, mas isso pode incitar violência. Não concordo com isso, cara. Eu não concordo. Porque se isso incita violência, aí a gente tem coisas muito mais profundas a se falar sobre a nossa sociedade, né? Você tá entendendo? É muito fácil a gente falar, não, isso incita a violência. Isso é apologia à violência. Então, assim, cara, então a culpa não é do jornalista. A gente tem que fazer o Bruno Henrique, e aí não é uma crítica ao Bruno Henrique, mas é a todo mundo. Assim, a gente tem que fazer reflexões muito mais profundas sobre a nossa sociedade, sobre a forma como a gente está conduzindo a nossa sociedade. Se o jornalista não tem mais liberdade para falar uma notícia, então a gente está perdido, né? Então a gente está perdido. Não estou fazendo uma crítica ao Bruno Henrique, que eu vou muito pela linha do... Se o Mauro César falou que foi criticado, quem sou eu para falar outra coisa? Ele, tô de acordo com o Bruno Henrique, ele está se defendendo, e ok, eu só não concordo com essa linha de que, cara, isso incita a violência. Eu acho que não. E se isso incita a violência, então, sua culpa não é do Mauro César Pereira ou de qualquer jornalista. A gente tem que fazer uma reflexão muito mais profunda sobre o que a gente está fazendo com a nossa sociedade como um todo, em todos os âmbitos, não só no esportivo. Eu acho que assim, a gente tem que fazer a leitura, o telefone sem fio ele é ruim, ele faz mal, ele prejudica, e isso pode gerar uma rixa desnecessária entre um personagem e outro. Eu concordo com isso. Agora, tomar cuidado, como eu sempre falo, tomar cuidado. Um repórter, um jornalista sério, ele não está brincando com a notícia. Ele não está falando com a notícia. E às vezes parece que ele está jogando o torcedor contra o clube, mas alguns dirigentes, alguns jogadores jogam os torcedores contra os jornalistas, né? Então, assim, você tem que é preciso também ter esse cuidado. Porque o jogador tem o respaldo do clube, tem o respaldo... Enfim, o jornalista está andando a paisana. Ele não tem segurança, ele não tem carro blindado, né? Então, assim... não estou falando que só por isso o cara tem o direito de noticiar o que ele quer e não ser repreendido ou, de certa forma, ser censurado, que eu acho que também não é a palavra correta, mas ser repreendido. Eu acho que se você se sentiu prejudicado, você tem que dar a resposta, como fez o Bruno Henrique. Mas é preciso tomar esse cuidado, assim, de que eu volto àquela linha. Tem caras que são sensacionalistas, que vão inventar coisas, tem muito cara que é assim, mas tem muito jornalista sério. E o jornalista sério não brinca com a notícia. Ele não faz isso de sacanagem, não, para os jogadores, pro torcedor cobrar o elenco jogar por terror e não por amor. Não é isso, gente. Não é isso. Porque para algumas pessoas pode parecer isso. Essa é a linha de raciocínio que eu quero ir, tá? Que para algumas pessoas podem interpretar assim. Então eu faço o que eu tento fazer assim é para que você tome cuidado da forma como você vai consumir não só a notícia do jornalista, mas a resposta do jogador. Um tá certo, o outro tá certo, o outro tá errado. Enfim, não é esse o ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar assim, ouça, consuma o conteúdo e tire suas próprias conclusões. Assim como o Bruno Henrique está falando e os jogadores estão fazendo o seu trabalho,
O jornalista está fazendo, o Mauro César Pereira está fazendo o trabalho dele. E o trabalho dele não é ser pautado numa boataria. O trabalho dele é ser pautar numa informação e na apuração da informação. Porque, pô, não tô aqui fazendo o papel de advogado do Mauro. Você pode se perguntar, pô, por que você está defendendo o Mauro? Porque é um cara que eu acompanho muito e é um cara sério. Você pode gostar ou não. Eu acho que assim, ele, por exemplo, ele é flamenguista, ele é declaradamente flamenguista. Eu acho que ele pega muito leve às vezes com o trabalho do Sampaoli, que eu acho que pode ser contestado. E no começo do campeonato estaduais, eu me lembro que ele fez uma dura crítica, quando todo mundo falava que é início de campeonato, é normal jogar assim. Ele fez uma dura crítica e eu vou por essa linha até hoje, desde que eu ouvi aquilo, de que a gente também não pode ficar dando argumento para jogos ruins. Só que ele não faz essa mesma pegada com o Sampaoli, com o trabalho do Sampaoli. Normal, é o clube dele. Ele é muito rigoroso com outros clubes e eu acho até bom para os outros clubes. Porque se tem um cara como o Mauro César que bem, não quer fazer essa crítica ao Sampaoli, legal. Tá fazendo essa crítica ao Corinthians, ao Palmeiras, ao São Paulo. Acho bom para todas essas outras equipes. Porque você tá colhendo informação de que, opa, tem coisa para melhorar, tem coisa para melhorar, tem coisa para melhorar. Tem muita coisa que você vai falar, não concordo. Mas tem muita informação. Quando você ouve a crítica, você tem que... eu acho que as boas... Assim, os bons gestores, os bons profissionais, eles vão ouvir aquela crítica e falar, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz, isso aqui não faz, né? Enfim, gente, vou seguir aqui, porque senão a gente vai ficar falando até amanhã. Eu só faço assim, a defesa do trabalho jornalístico sério. É por isso que eu tô falando tudo isso. Porque senão a gente fica numa dessa de, vão querer pautar o trabalho da imprensa séria. Como a Abel Ferreira fez recentemente ao tentar tirar a câmera de um jornalista ali na área mista, né? Na área mista. Que ele segue até hoje. Se perguntar para ele até hoje, ele vai falar que os caras não deveriam estar lá. Né? E aí ele falou que não tinha coisa. Tem coisas que a imprensa não tem que saber. Se a imprensa não tem que saber, essas coisas têm que ser debatidas entre quatro paredes e não dentro da área mista. Né? Sou um grande fã do Abel, mas é o que eu falo. Assim, se você querer pautar o trabalho da imprensa, aí eu não concordo com essa linha. Eu não concordo com esse perfil. A imprensa tem que noticiar. Desde que seja uma informação apurada, uma informação que foi colhida e muito bem apurada, eu acho que tem que ser noticiado. Né? Tem que ser publicado. Por mais que doa, mas tem que ser publicado. Né? E aí, se é mentira, então o clube tem que buscar. É mentira. Então o clube vai e processa o veículo de imprensa de jornalista. Você vê que, como eu falei ontem, ninguém faz isso, né? Todo mundo desmente, mas ninguém processa. Não, me senti lesado. Atentado contra a honra, né? Injúria e difamação, ninguém faz isso. Porque se ninguém faz é porque tem alguma coisa lá. Alguém tem alguma coisa. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero. Se é uma mentira absoluta, o cara vai lá, eles ameaçam com processo, como o Palmeiras já fez várias vezes, né? Que alguns personagens esportivos faltaram ali com... pegaram no pé de forma excessiva com o Abel e o Palmeiras se pronunciou a favor do treinador e ameaçou processo, enfim, o próprio Abel com o Neto, se eu não me engano, né, ameaçou processo por injúria, difamação, alguma coisa assim. Então, quando o que você falou é mentira, me senti lesado, uma calúnia, eu vou te processar, mas é curioso que ninguém processa, né? Nessas últimas notícias que eu falei, não houve nenhum processo. Tudo foi desmentido. Não, isso aí não é a verdade, isso aqui não é a realidade. Não, vocês estão falando, estão criando clima, estão criando crise. Se é mentira, então por que vocês não processam? Né? Se não processa é porque não tem prova suficiente para defender a tese. Ou estou errado? É só a reflexão que eu quero trazer, tá, gente? Vamos só ouvir a resposta do São Paulo e a gente fecha a coletiva, que está muito longa já, né? Putz, a vida. Respecto a la clasificación do time en el segundo lugar, a gente marca también de que el proceso navegó en la Copa Libertadores con ciertas irregularidades. Entonces, el time en esta Copa perdió puntos que no debería y bueno, entonces se tuvo que conformar con un lugar que no era lo que esperábamos. Entonces ahora hay que esperar el sorteo y ver qué toca y seguir creciendo para tener posibilidad de seguir en este torneo
tan importante para el club. É o que o São Paulo falou. Segundo lugar é aceitar, né? Porque perdeu pontos que não deveria ter perdido e agora é trabalhar para os próximos passos. Não é muito ruim estar no pote 2, obviamente, porque se tem o pote 1, teoricamente tem as equipes mais fortes, teoricamente, né? O Flamengo era para estar no pote 1 disparado, mas como disse o São Paulo, ele perdeu pontos importantes. E aí, como ele disse, se de repente tem a chance de pegar um Fla-Flu logo de cara. Se o Palmeiras vencer na quinta-feira, tem a chance de dar um Flamengo-Palmeiras logo de cara. Só que o problema é esse, você faz o jogo da volta como visitante. No Fla-Flu, ok, porque ali vai ser meio a meio de torcida, né? Mas contra qualquer outra camisa, vai ter uma desvantagem de torcida, e aí já pega um pouquinho, né? Aí já fica. Pode pegar o Atlético Paranaense de novo, né? De novo, que na Copa do Brasil vai ter. Pode pegar de novo. É karma, né? Essas duas equipes se enfrentar num sorteio de mata-mata. Então, é complicado, mas vai ter que trabalhar com isso. A gente está avançando, a gente avançou, conseguimos, e a gente segue na busca e vai trabalhar para encarar qualquer adversário sem baixar a cabeça, tá? É isso, tá, gente? Ó, não tô aqui só para encerrar o raciocínio que eu tava fazendo. Não é uma crítica ao Bruno Henrique, de forma alguma, tá? Até comecei o podcast elogiando muito, torço muito para que ele seja, ele siga nessa pegada, nessa crescente, que eu acho que ele só tem a crescer agora. E até fazendo um apelo para ele tomar cuidado com esse último contato, né? Como eu falei, volto a repetir, eu vendo o jogo umas 3 vezes, eu fiquei muito tenso, velho. Fiquei muito tenso, mas torço para ele se resguarde um pouquinho, continue correndo. Mas para dar esse último drible, tomar um cuidado, que pode pegar um cara maldoso, enfim, né? Sem perder totalmente sua característica, mas, assim, pô, essa parte daqui, o cara já parece que tá de má vontade ali, tá de maldade, vou me preservar um pouquinho, né? Arrancar quando der, quando o cara já ficar para trás, enfim. É isso, tá, gente? Finalizar o podcast de hoje, parabenizar os brasileiros e na torcida para que a quinta-feira seja mais uma grande noite para os brasileiros. A gente vai trazer o placar aqui, o podcast já tá longo mesmo, então que se exploda, né? Vambora. Vambora. A gente fala que pode dar alguns clássicos nacionais, mas pode dar Boca e River também, tá? Pode dar Boca e River já logo nas oitavas da Libertadores. O Palmeiras entra em campo para encarar o Bolívar, valendo vaga aqui pela primeira posição do grupo. O São Paulo observa o News Old Boys, como bem falou o Dorival em coletiva, pela primeira campanha geral, né, da competição. O Santos já está eliminado, o Botafogo entra em campo, o América também entra em campo, tendo chance aqui, né, só para trazer o Botafogo segue na busca, Botafogo e LDU, e o América tem chance ainda, né, mas vai ter que torcer muito, né, vai ter que torcer, o saldo de gols é próximo, então assim, vai ter que torcer muito pro Defensa e Justiça. É um jogo de compadre, né? Se os dois empatar, segue assim. Mas pro Milionários não importa, tem que vencer para ficar em primeiro. Então, alguma coisa pode sair, tá? Defensa e Justiça joga em casa, sabe que tem que empatar ou vencer. Milionários vai para cima, pode deixar um espaço. Defensa e Justiça pode ganhar e o América vai ter que fazer sua parte, que fazer alguns golzinhos para conseguir buscar aí a repescagem da competição, tá? É isso, gente. Perdão mais uma vez pelo podcast longo. A gente tenta, mas vai ficando cada vez mais longo, né? Eu vou encerrar por hoje. A gente vai acompanhar esses jogos da quinta-feira e amanhã a gente está de volta para encerrar a semana de Libertadores e de Copa Sul-Americana. Muito obrigado, você que resistiu até aqui. Um forte abraço e amanhã tamo aí. Tchau.